Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Programa ABC do Espiritismo. Toda semana temos a oportunidade de entrar na sua casa, pela nossa querida TV Mundo Maior, para falarmos de assuntos pertinentes à doutrina espírita. Na semana passada, você se lembra que nós estudamos a vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes. E no final do programa, nós então falamos que iríamos fazer a segunda parte. E hoje vamos estudar um pouco já Dr. Bezerra de Menezes convertido para o Espiritismo. Relembramos que no primeiro bloco nós estudamos seu nascimento, a sua ida para o Rio de Janeiro para se formar em medicina, os seus 2 casamentos e a sua entrada na política. Hoje nós vamos ver o seu compromisso com o Espiritismo. Vamos ver também um pouquinho quando que ele se torna presidente da FEB e vamos ver o seu desencarne. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria termos a sua audiência, termos a sua participação para mais um programa ABC do Espiritismo. Não se esqueça, entre já em nossos e-mails e mande a sua mensagem. Mande para vilarsergio1@superig.com.br e para o meu vilarandré2@yahoo.com.br. André, vamos ver então um pouquinho. Vamos falar da entrada do Dr. Bezerra de Menezes no Espiritismo. Como ele conhece o Espiritismo? Gostaria que você fizesse um pequeno resumo para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre essa temática. O fato que iremos narrar ocorreu no ano de 1875. O Dr. Carlos Joaquim Travassos, integrante do grupo espírita Confúcio, havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levara a bom termo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos. Logo que esse livro saiu do prelo, o Dr. Joaquim Travassos, durante uma viagem de bonde, ofertou um exemplar a Bezerra de Menezes, entregando-o com dedicatória. O episódio foi descrito do seguinte modo por Bezerra: deu-o na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírito inconsciente ou, como se diz vulgarmente, de nascença. É interessante que nessa época conta a sua história de que Dr. Bezerra passava um momento muito difícil e ele se agarrou na Bíblia. Ele lia muito a Bíblia. Quando então, fazendo uma viagem de bonde, ele vai conversando com um amigo e o amigo contava a ele dessa nova filosofia, que era a filosofia espírita. Havia sido traduzido no Brasil a primeira obra de O Livro dos Espíritos. E esse amigo então perguntou se ele aceitava, já que ele havia colocado uma série de dificuldades, os problemas que ele estava atravessando, seja na política, seja na sua casa, com os filhos. E ele então aceitou. E aquele homem então colocou uma dedicatória no Livro dos Espíritos. No primeiro momento perguntava a ele: será que é uma heresia? Depois ele diz: olha, eu sou um homem político, com certeza eu sou um médico, sou da ciência, então eu acho que eu tenho que conhecer tudo para não ficar na ignorância. E conta a ele que quando ele abriu o livro, ele então não parou mais. Leu o livro sem parar em todo aquele trajeto
e depois ainda continuou toda aquela noite sem dormir, lendo aquela obra. Mas ele tece um comentário, André, que não está aqui, que está nas suas falas, que ele diz na Federação algo muito interessante, que conforme ele ia lendo o livro, aquilo era como se ele já soubesse, não havia nada de novo. Logicamente, ele fazia uma citação que no seu arquivo mental ele já tinha aquelas informações. Não é isso mesmo, André Luiz? Com certeza. E se nós observarmos, querido Sérgio, quando ele recebe o livro em 1875, ele ainda estava exercendo um mandato político. Naquela época, com outras denominações, ainda o Brasil com todo aquele regime que foi modificado ao longo das décadas, dos séculos, mas nós vamos ver que há 150 anos atrás, 130 anos atrás, a política era diferente. E ele exercia um cargo de renome, e ele teve a coragem de, num de seus discursos, já conhecendo o espiritismo, mas na condição ainda de um político renomado daquela época, dele dizer que naquele momento ele já não era mais católico, e sim espíritas, e aquilo fez com que ele perdesse, entre aspas, muitos amigos que estavam do lado dele, não pelo que ele era, mas pelo que ele representava frente à política do Brasil naquele momento. É interessante, André, nós também notarmos, o nosso telespectador tem ciência disso, que naquela época a Igreja Católica era a igreja predominante, não apenas no Brasil, como em quase todo o mundo cristão. Então nós sabemos que a Europa era dominada pela igreja. Nós sabemos que quando Getúlio Vargas retornou através da ditadura como presidente, ele exatamente tentou fazer com que as leis fossem aprovadas no sentido de o espiritismo ser extinto do Brasil. Por quê? Porque ele tinha uma ligação muito forte com os membros da Igreja Católica. Então nós sabemos que a igreja sempre teve uma participação muito grande. E na época do Dr. Bezerra não era diferente. A igreja predominava. Imagine você, um homem católico que tinha um cargo importantíssimo, médico, um dos seres mais inteligentes que estava aqui naquela época, porque fazer uma faculdade não era para qualquer um, eram poucos que tinham um título acadêmico, e ele então diz que ele não era mais católico, ele então agora professava a religião espírita. Logicamente perdeu muitos amigos, perdeu muitas pessoas que o acompanhavam, como quase todos nós. Nós também vivemos isso. Há 30 anos atrás, quando eu declinei para o movimento espírita também, muitos amigos que frequentavam inclusive a minha casa, não mais compartilharam dessa amizade, porque entendia que nós estávamos indo para uma doutrina que não era tão correta. Vamos agora então, André, aproveitar para depois dar continuidade na nossa conversa, vamos ver um pouquinho ele então já à frente da FEB. Como é que ocorreu isso? Ele teve 2 mandatos como presidente, assumiu em 1889 e retornou à presidência em 1895, ficando até a sua desencarnação em 1900. À frente da Federação Espírita Brasileira, conciliou em nome do amor místicos e cientistas, empunhando sempre o slogan Deus, Cristo e caridade, e muito trabalhando pelo bem comum. Iniciava-se o ano de 1900 e Bezerra de Menezes foi acometido de violento ataque de congestão cerebral, que o prostrou no leito, de onde não mais se levantaria. Verdadeira romaria de visitantes acorria à sua casa, ora o rico, ora o pobre, ora o opulento, ora o que nada possuía. Ninguém desconhecia a luta tremenda em que se debatia a família do grande apóstolo do Espiritismo. Todos conheciam suas dificuldades financeiras, mas ninguém teria coragem de oferecer, fosse o que fosse, de forma direta. Por isso, os visitantes depositavam suas espórtulas delicadamente debaixo de seu travesseiro. No dia seguinte, a pessoa que lhe foi mudar as fronhas surpreendeu-se por ver ali, desde o tostão do pobre até a nota de 200 mil réis do abastado. Vejamos, André, que ele teve um papel fundamental na federação, apesar de que, quando nós estudamos aquele livro que foi publicado pela FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo,
contando um pouquinho as dificuldades que ele encontrou, nós vamos ver que quando estava à frente da federação, ele encontrou, André, muita dificuldade. Tinha o científico e os filósofos, que na verdade tinha ali uma ideia de que um era contra o outro. Uns achavam que o espiritismo é só ciência, outros achavam que o espiritismo era só filosofia. E tinha um grupo, então, que falava do espiritismo como religião. Era um grupo bastante acanhado, e até hoje, André, eu me surpreendo em algumas casas com alguns dirigentes dizendo que o espiritismo não é religião. Ora, o espiritismo é religião? Sim. Allan Kardec fala sobre isso. O que ocorre, André, que nós temos que mencionar, é que muitas pessoas se baseiam numa orientação que ele dá, dizendo que a doutrina espírita é científica com base filosófica, porque até então havia saído 2 livros. Havia saído o Livro dos Espíritos, da área filosófica, e havia saído o Livro dos Médiuns, da área científica. Não havia ainda saído o Evangelho segundo o Espiritismo, que, sem sombra de dúvida, vem contemplar esse tripé que nós precisávamos para compreender essa doutrina maravilhosa. É importante mencionarmos que o Dr. Bezerra conhecia todos os fundadores da FEB e ele não quis assinar o seu nome como também um dos fundadores, porém conhecia todos e todos respeitavam o nobre coração e a nobre inteligência de Dr. Bezerra de Menezes. E não foi fácil a ele, André. Alguns grupos saíram da federação, ele teve dificuldade, alguns grupos romperam com a federação. Realmente era algo muito difícil, como é até hoje, não é? A gente percebe que o movimento é abençoado, mas o movimento é liderado por pessoas e tem os seus problemas. Então nós percebemos, André, que o Dr. Bezerra também teve muitas dificuldades, as dificuldades inerentes que nós temos até hoje no nosso movimento espírita, onde não se há a complacência, o respeito que deveria ter para com o pensamento do outro. Não sai daí não, queridos amigos, já eu e o André Luiz retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior, que leva sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria para todos vocês. Já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Assine nosso canal no YouTube. Acesse www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Centenas de vídeos disponibilizados para você assistir onde e quando quiser. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, é rapidinho, não é? Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Hoje, falando sobre a vida e obra do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Nós falamos então, já desde o programa passado, contando um pouquinho do seu nascimento, do seu casamento, da sua entrada na política. Hoje nós estamos falando um pouquinho, desde o primeiro bloco, sobre a sua transformação para o Espiritismo, a sua conversão. Também falamos de ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre você que queira estudar um pouco mais, aonde você possa encontrar alguns livros que falem um pouco mais sobre a vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes. Você fala para nós, André Luiz? Com grande satisfação, nós vamos ver, no ano de 1890, o Dr. Bezerra de Menezes ajuda na tradução do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. No ano de 1902, A Casa Assombrada, romance originalmente publicado no Reformador e póstumamente em livro pela FEB. A partir do ano de 1877, vieram os artigos pelo jornal O País, com o nome Espiritismo, Estudos Filosóficos. As coletâneas dos artigos foram publicados de 1877 a 1894 e publicado pela FEB em 3 volumes. No ano de 1890, veio o livro Os Carneiros de Panurgio, romance originalmente publicado no Reformador e póstumamente em livro pela FESP. Em 1920, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, ou Uma Carta de Bezerra de Menezes, réplica a seu irmão que lhe expobrava a Conversão ao Espiritismo, publicada póstumamente em livro pela FEB, e em 1921, A Loucura sob Novo Prisma, estudo etiológico sobre as perturbações mentais, publicado pela FEB. Logicamente, André, que nós temos uma ideia, pelos livros, ele era do grupo dos filósofos, dos filosóficos, não é? Ele não era muito das questões científicas, apesar de respeitar muito, mas naquela época ele tentou até unir os grupos, mas não foi feliz. Logicamente teve os seus problemas, as suas dificuldades. Isso aqui é um pouco de alguns livros que você pode encontrar a participação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, muito atuante quando encarnado, e também um trabalhador exímio que deu o seu testemunho da mesma maneira que Chico Xavier. Quando o André fez uma referência que o Dr. Bezerra tem 2 títulos, o chamado Médico dos Pobres e também Kardec brasileiro, não significa que ele é a reencarnação de Kardec, não é isso que o movimento espírita pensa, mas como ele, como um ser intelectualizado. E sem contarmos, querido Sérgio, que eles viveram praticamente na mesma época. É verdade, nós temos que referenciar tudo isso, não é? Porque ele desencarnou em 1900 e nós percebemos que também 10 anos depois reencarnava o nosso querido Chico Xavier, que logicamente tem-se aquela ideia do movimento espírita, alguns acharem que é Allan Kardec, outros acham que não. Logicamente nós somos da teoria que temos que respeitar as opiniões. Algumas pessoas perguntam o que nós achamos. Eu sou da teoria de que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec, isso é um pensamento pessoal, da mesma maneira que eu respeito todas as pessoas que têm o seu pensamento, também gostaria de ser respeitado na forma de pensar pelos estudos que eu realizei, pelo longo tempo que eu tive de busca de informações de pessoas que conviveram com Chico Xavier, dos trabalhos até de obras póstumas, não é? Enfim, mas o Dr. Bezerra foi, sem sombra de dúvida, esse grande colaborador que trouxe para todos nós a beleza de podermos estar aqui contemplando essa condição. E antes de nós prosseguirmos falando da desencarnação, eu queria também mencionar, querido Sérgio, eu não posso afirmar que o Dr. Bezerra foi o primeiro, mas o Dr. Bezerra, se não for o primeiro, está entre os primeiros a darem a cara a tapa e escreverem no jornal uma matéria espírita.
antes do ano de 1900. Talvez, André, aqui nós façamos uma referência, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que se ele não foi o primeiro, logicamente ele foi um dos homens mais importantes daquela época, que teve a coragem de ir para um jornal escrever sobre o espiritismo. Eu fico aqui imaginando, André, a grande dificuldade que ele teve, como também Eurípides Barçanufo teve, como também tantos outros tiveram, que são pessoas que eram de um culto religioso e ao mesmo tempo transformaram-se para outra religião, foram adeptos de outra religião. Logicamente as dificuldades são muito maiores. E ele usou o pseudônimo de Max, até mesmo para que a família dele não viesse a sofrer um bombardeio por parte da Igreja Católica, por parte dos políticos da época, os filhos não sofressem perseguição, a própria companheira, os demais irmãos. Então, ele, para não expor a família, ele assume o pseudônimo de Max. Então, era um periódico que saía, depois a Federação Espírita Brasileira pegou esses artigos e fez virar livros. Na atualidade, não sei se ela ainda publica, ainda tem lançado esses livros, porém é um material muito interessante em que, com toda a capacidade, o Dr. Bezerra defendia, sem sombra de dúvida, no final do século XVIII, foi um dos maiores defensores que o espiritismo teve. E outra coisa, defendia no Rio de Janeiro, que era a capital federal do Brasil naquela época. É uma característica dos grandes escritores. Nós vemos também no século passado o nosso querido Humberto de Campos, quando encarnado, não era espírita, apesar de defender Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo, diante da Academia Brasileira de Letras, que ele era o presidente, e ele então também tinha um periódico que ele escrevia no jornal O Globo daquela época, e também assinava, não matérias espíritas, ele falava sobre tudo, era cronista, e ele assinava Conselheiro XX, era um hábito que ele tinha, não só que quando a família entra na justiça para ganhar os direitos autorais contra Chico Xavier, ele então pede para assinar Irmão X, não é? Então nós percebemos que Bezerra de Menezes também teve esse cuidado de preservar principalmente a sua família naquela época. Vamos falar um pouquinho da desencarnação para que possamos encerrar o programa de hoje, que é uma continuidade do outro. No outro falamos da vida de Dr. Bezerra e nesse estamos falando dele já na condição de espírita. Desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, sem deixar bens materiais para a família. Ocorrida sua desencarnação, verdadeira peregrinação demandou sua residência, a fim de prestar-lhe a última visita. O enterro do corpo de Bezerra foi uma apoteose. Gente de toda a cidade do Rio de Janeiro, especialmente dos morros, das favelas, gente humilde, descalça, maltrapilha, os pobres de espírito, os humildes de coração, beneficiados pela medicina do seu amor, ali se achavam em mistura com outra gente rica e poderosa, pertencente ao mundo oficial do governo e às entidades culturais do Distrito Federal, e todos choravam como se tivesse se apartado de um pai, do maior de seus amigos. É interessante que nós aprendemos com Jesus: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. E nós percebemos, André, que há um detalhe interessante, que quando ele estava acamado, que as pessoas iam visitá-lo, as pessoas, sabendo que ele não iria aceitar naquele momento os recursos financeiros, apesar da sua família estar passando por diversos problemas, as pessoas então colocavam, quando iam lhe cumprimentar, que ele estava na cama, deitado, as pessoas colocavam de uma maneira alguns recursos embaixo do travesseiro. Quando no dia seguinte iam limpar a cama dele, tirar o travesseiro, percebia que tinha um montante de recursos ali depositado, desde aquele mais simples até aqueles mais afortunados. Isso demonstra, André, que todo aquele esforço que ele fez, no sentido de auxiliar os pobres, no momento em que ele mais precisou, o alto o amparou.
Por isso que é importante nós entendermos que quando fazemos alguma coisa do coração, o alto nunca há de nos desamparar. É importante compreendermos tudo isso, né, André? Com certeza. E nós falávamos há pouco de Humberto de Campos e eu me lembrei nesse momento do extraordinário livro ditado por Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E já um dos últimos capítulos é exatamente falando do compromisso de Dr. Bezerra de Menezes com a política, com a medicina da época, com a família e com o espiritismo, sendo um dos que, se hoje nós temos o espiritismo no Brasil, é evidente que Chico Xavier foi o maior divisor de águas, mas nós também tivemos os pioneiros, dentre eles o nobre Dr. Bezerra de Menezes, que enfrentou seus irmãos que não aceitavam a sua conversão, casou-se 2 vezes também, por mais que a sociedade via que ele era jovem, também ainda não era tão normal quanto os dias de hoje. Ele superou a distância dos familiares para estudar, para atingir seus sonhos. Então a vida de Dr. Bezerra é uma vida de renúncia, uma vida de amor, uma vida de um missionário mesmo, que veio, deu a cara a tapa, sem qualquer medo do que a sociedade, do que o outro iria dizer e pensar. Também, André, gostaria, para encerrar, de relembrar um dos momentos mais belos da vida do Dr. Bezerra. Ocorreu no seu desencarne. Quando ele estava sendo separado, desligado dos liames pela equipe espiritual, porque ele ficou pouco tempo na condição de espírito também missionário, pouco tempo ligado ao corpo. Isso é uma característica dos espíritos superiores que encarnam na Terra na tarefa de missionário. Ele então é retirado pelos benfeitores espirituais e conta que a sede da federação era de frente para uma praça. E ele então, sem saber direito o que estava acontecendo, ele é levado para uma janela. E ali ele ficou perguntando por que havia aquela multidão toda naquela praça e as pessoas entrando na Federação Espírita Brasileira, onde foi velado o seu corpo. Ele não entendia claramente o que estava acontecendo. E ele pergunta, o que essas pessoas estão fazendo à porta da Federação? O que está acontecendo? E aí o benfeitor espiritual disse a ele, vieram para o seu enterro. Vieram para te dar o último abraço, agradecendo você por tudo que você fez. Agradeça a Deus você também, que todas essas pessoas foram coroadas das suas mãos dadivosas do auxílio de Jesus. E ele então abraçou a espiritualidade e entendeu que ele estava retornando para o mundo espiritual. Queridos amigos, não se esqueçam. Querem acompanhar os outros programas? O programa ABC do Espiritismo é uma parceria da TV A Caminho da Luz com a TV Mundo Maior, que semanalmente retransmite o programa. Se você quer assistir desde o primeiro, entre no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e lá você terá disponível todos os programas. Um forte abraço, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Uma boa semana, até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.